Dando continuidade aos nossos silicones de moldagem, vamos falar agora sobre o silicone de condensação, que eu havia citado na aula de silicone de adição. Portanto, o nosso silicone de condensação. Aqui nós temos a pasta para a moldagem com o pesado, pasta essa que iremos manipular com o catalisador, levando então à formação da pasta de material, a parte pesada que nós chamamos. Aqui dará suporte para o material leve, que também misturado com o catalisador terá e sofrerá a reação química, e este sim o material fiel que será feita a moldagem. Aqui nós temos, um pouquinho diferente do outro silicone, um bloco de papel encerado e uma espátula metálica número 24, que servirão para manipularmos o material leve. Em seguida, para ser levado à moldeira, nós utilizamos uma seringa e também a espátula. Nós levamos, como eu dizia, a moldeira com a espátula. E no caso, neste material, nós não temos o dispensador. Então, para ser levado à boca, o cirurgião dentista leva com uma seringa de moldagem. Precisamos ser um pouquinho espertos em termos de velocidade, porque o material toma presa em cerca de 2 minutos. Para isso, então, nós precisamos ter um pouquinho de velocidade para transferir do bloco para a seringa, para ser levado da seringa na boca, certo? Vocês verão parte por parte. Eu vou tirar daqui para não atrapalhar nossa visão, e no momento correto nós retomaremos com estas ferramentas. Vamos então agora preparar o material pesado. Vamos abrir, pegar uma quantidade do material. Lembrem-se sempre de tampá-lo. Normalmente a gente faz assim: medimos o tamanho da colher, pegamos a pasta catalisadora e fazemos sempre 2 vezes a medida aproximadamente da colher. Nesse momento, então, da junção do pesado com a catalisadora, aqui já começou a reação química. Nós não podemos brincar muito com o tempo, certo? Manipulamos mais uma vez, né? Parece que nós estamos brincando de massinha de criança ou alguma coisa de culinária, né? Mas não é bem isso. Manipulamos até desaparecer o catalisador. Damos uma boa revisada, vemos que está tudo homogêneo. Levamos a moldeira, acomodamos e vamos levar à boca do nosso paciente de plástico. Eu costumo fazer um movimento assim para criar internamente um espaço para o próximo material. Normalmente também depende muito da temperatura, como nós estamos num ambiente agradável por volta de uns 20 a 22 graus, refrigerado pelo ar-condicionado. Então sempre o tempo de presa é um pouquinho aumentado. Portanto, nós temos assim a interferência direta sempre da temperatura no tempo de presa dos materiais, ou seja, quanto mais elevada a temperatura, quanto mais quente, mais calor, menor
será o tempo de presa. E quanto mais fria a temperatura, maior o tempo de presa. Deixando aqui de lado, enquanto aguardamos, vamos começar a proporcionar agora um material leve. No caso, este é o Chantoprene da Kulzer. Nós vamos colocar a pasta base do nosso silicone de condensação. A mesma medida aproximada do nosso catalisador universal Kulzer. Sem esticarmos a bisnaga. Eu digo esticarmos porque às vezes ao esticar, a gente afina e não sai a quantidade correta. Vocês veem, estamos colocando distantes, pertos, próximos, porém não grudados e não tão longe um do outro. Porque se nós colocarmos muito perto, o material a base, ela é mais viscosa, ela é mais líquida, mais fluida, ela pode encostar no catalisador. Então nós colocamos uma distância tal para que não encoste, pois se encostar, vai começar a reação química de polimerização e às vezes nós perdemos o material antes mesmo de manipulá-lo. Vamos deixar aqui de lado, vamos analisar o nosso pesado. O nosso pesado já polimerizou. Aqui, então, o nosso berço para receber o material leve, que é realmente o que vai fazer a cópia fiel do dente a ser moldado. Vamos deixar o nosso paciente de plástico aqui do lado. Vamos montar nossa seringa. Então aqui nós temos ela é toda desmontável, toda intercambiável. Então nós vamos colocar a seringa aqui, deixamos a ponta assim, aqui o cabinho, a ponta 90 graus com o cabo. O êmbolo será inserido depois de colocado o material, porque o material de moldagem é colocado por trás. Normalmente as seringas são aproximadamente todas semelhantes umas das outras. Essa daqui é para facilitar a entrada do material pela seringa. Então vamos lá. Pegamos a nossa espátula 24. Eu costumo fazer assim, pegar o material, o catalisador, coloco sobre a pasta base e vamos em movimentos circulares misturarmos, ou seja, manipularmos o nosso material de moldagem. Eu limpo a espátula, coloco-os todos ao centro, vamos novamente e já está aqui preparado o nosso material. Por aqui nós introduzimos o nosso material de moldagem, que nós apertamos para ele entrar na seringa, removemos o conjunto, normalmente faz uma sujeirinha na mão mesmo. Nós vamos levar, seria na boca, certo? E aqui nós vamos levar com a própria seringa ou com a espátula o material de moldagem leve no centro do nosso material pesado e vamos levá-lo à boca. É um pouquinho mais tumultuado, por isso a facilidade com o dispensador e um dos motivos que o outro foi tomando lugar no mercado, muito mais usado o silicone de adição do que este de condensação, mas também precisamos aprender, porque há alguns profissionais que fazem ainda uso deste material. Então aqui estamos aguardando a presa do nosso material. Ele vai ficando numa forma bem emborrachada. Olha, vocês podem ver o que foi ficando grudado no meu dedo. Ele vai formando como se realmente fosse um silicone, porque ele é um silicone, mas eu quero dizer assim, como se ele fosse realmente uma borrachinha, que é a textura do material. Olha, a gente pode sentir na mão
Aqui ele já teve a sua presa. Aqui a gente estaria observando na boca. E já podemos sim remover a nossa moldagem com o nosso material pesado, o nosso material leve do nosso então agora conhecido silicone de condensação. Aqui está a nossa moldagem do nosso paciente de plástico, portanto uma dupla moldagem, o pesado e o leve, que foi feito para a cópia exata e fiel do nosso dente em questão. Ficamos aqui com o nosso silicone de condensação e até o próximo material. Até lá!